o centro, o eixo mais produtivo, mais importante, girava aqui em torno do centro de Guarulhos, Vila Augusta, Vila Galvão, esses bairros mais próximos do centro. E aí, por força disso, havia uma interação maior das famílias. E uns visitavam os outros, participavam de agremiações de futebol que eu não cheguei a participar, mas tem um relato do meu pai. Então aí o Flamengo, do Jardim Tranquilidade, tem aí o pessoal do Bopuva, que tinha também uma associação esportiva ali, na Vila Galvão. Então, a proximidade era oral, era mais através dos contatos mais diretos, né, de conversas em casa, num churrasquinho, numa reunião, num café. Então a interação social era mais estreita. As pessoas se reconheciam, se amavam, se queriam muito bem. Era uma vida assim, mais calma, mais campestre, como você falou, mais campesina. Tinha uma vocação mais rural, digamos assim. Depois foi nascendo a metrópole, que hoje é uma Guarulhos sustentável, mas mal administrada, com excessiva taxação, certo? Que fez com que os encargos e as taxações sobre as indústrias, o comércio, espantasse um pouco muitas das indústrias, acarretando o quê? Desemprego e gerando desconforto, problemas sociais, que é o que nós vivemos hoje, acrescido também de um conglomerado de pessoas sem o devido tempo de administrar melhor a cidade. Então esse crescimento amorfo, desordenado, traz também no seu bojo a problemática toda que nós sentimos. A administração não está acompanhando esse aumento excessivo e essa ocupação desordenada Eu queria aproveitar da periferia, sobretudo, né? Não querendo atacar ninguém, nem falar mal. As pessoas têm todo o direito sagrado ao direito de morar, de ter a sua habitação. Porém, o governo, os governos, mas especialmente o governo municipal, não está procurando fazer isso de uma forma racional e ordenada. Então, aproveitando que você está falando de governo municipal, que você também já foi funcionário público na nossa cidade, a gente sabe que você teve um relacionamento com o Gilmar Lopes, um grande vereador à época. Sim. Eu queria que você, diante dessa sua fala anterior, que você nos desse um pouco dentro da sua ótica, obviamente sem querer ofender ninguém, mas como é que você sentia, em especial o amigo e político Gilmar, e a administração pública, politicamente falando mesmo, o que você sentia da época? Mudou alguma coisa? A questão é a seguinte, o Gilmar, eu tenho um carinho muito especial, que esse moço só me trouxe alegrias à frente da Secretaria da Educação em vários setores que eu ocupei, mas ele estava muito ligado à minha irmã, Virgínia Berzaghi Cespedes. Ele era de dentro da casa da minha irmã, ele ia se aconselhar, ia conversar, ia transmitir certas coisas para ela, e ali beber também um pouco de conforto, de carinho. Eu sentia nesse jovem que falta a muitos políticos, um feeling, uma sensibilidade, um faro político, porque o político ele não pode se distanciar do povo. O que alimenta o político é o povo. E o bom político, ele não é um político de gabinete, ele é um político à maneira do Gilmar. Por quê? Porque o político tem que estar vendo as necessidades, as carências e procurando dar esse atendimento ao público, ao povo, principalmente depois de eleito. E essa característica eu via nesse moço, esse feeling, essa sensibilidade. Ele era, quanto eu procuro ser e gosto de ser, gentista. Gostar de gente, gostar de povo, gostar de ver, de sentir onde ele pode ajudar a fazer. Não é isso? O que é o político? Ele tem que fazer. Ele vê aquela necessidade, ele vai estudar a maneira, a forma de criar um ato administrativo para solucionar aquele problema. Esse é o político. Agora, você também apontou aí, doutor Fernando, que na época que você esteve à frente de um cargo público, você sentiu justamente o problema financeiro no município. E parece que esse problema financeiro, ainda mais hoje, na atualidade, a gente está vendo aí uma grande crítica em relação a muito que se deixou de se fazer por problemas financeiros.
além desse feeling que todo político deveria e poderia ter, como é que poderia estar sendo suprido exatamente essa questão financeira? Porque o povo sente que ele está pagando imposto e o imposto que ele paga não lhe é devolvido. Como é que você acha que poderia ser resolvido isso de uma maneira mais prática e eficiente? Bom, acho que você, ao dizer imposto, você já disse tudo uma coisa imposta, goela abaixo. Né? O freguês ele é obrigado a pagar essas taxas, uma série de encargos, e não há uma reciprocidade pela administração pública no sentido do servir, da prestação de serviço. Porque os políticos têm que entender uma coisa, eles não são donos do erário. Eles têm que destinar parcimoniosamente o tesouro, a verba, o erário, para o servir e estabelecer prioridades do que é mais importante para o que é menos importante. Por exemplo, eu vejo, que a saúde e a segurança, que todo mundo fala, ninguém apresenta soluções práticas no sentido de resolver essas duas vertentes. Para não falar em educação, porque essa já está às traças. Né? Ninguém respeita ninguém. Nós não temos educação e muito menos instrução, que aí já é uma coisa programática. No meu talante, a educação começa em casa, a educação informal. Os pais têm que entender que eles precisam transmitir algumas coisas básicas, mínimas para as crianças. Que educar é com a família. A escola cabe passar a instrução. Não é isso? Mas tem que haver uma integração total. E eu vejo assim uma discrepância tremenda, a ponto de crianças pequenas de 10, 12 anos agredindo professores. É uma coisa absurda que está acontecendo. Realmente. E a gente precisa tentar melhorar isso. Nós temos que, como membros da sociedade, que que temos uma certa liderança, trabalhar muito no sentido de reverter, porque isto realmente está afetando a base. A base que é a família. Está afetando a família, está afetando a instrução. E nós vamos ter o quê? Para daqui 20 anos, indo dessa forma por esses caminhos, né? Onde isso vai parar? Bom, então voltando agora à trajetória do meu querido colega, Fernando Berzaghi, você é casado, Fernando? Sou casado, a minha esposa é Maria Mazarano Monfardini Berzaghi, Maza. Ela é uma missionária, é uma pessoa que se dedica à educação cristã a crianças, né? Além disso, é uma professora também aposentada, missionária, e ela tem essa formação, essa vocação para servir as crianças. Ela transmite conhecimentos, a palavra, e no que ela faz muito bem, porque, como diz a palavra, né, ensina a criança no caminho do bem e da verdade, que mesmo mais velha ela não vai sair do trilho, ela pode sair, mas ela volta. Que bom, não é? Que bom. Outra pessoa que cuida de gente. Cuida de gente, é gentista também, numa outra faixa, né? Mas ela cuida de gente. Uma observação, o nome e sobrenome dela, Monfardini, tem ligação com o Dr. Marcos Monfardini, que tinha madeireira? Nosso sobrinho. Puxa, que maravilha. E o Dr. Júlio Sábio, que é o delegado outra família federal, né? também conhecida, lá temos colegas advogados, Monfardini, delegado federal. Delegado federal, meu sobrinho. Aliás, tive a honra de tê-los como aluno na faculdade, alunos na Faculdade de Direito. Oh, que bom. Você teve alguma ligação também com a Vanil Ramadi, o marido dela, dono do colégio Naim Ramadi? Olha, assim, ligeiramente através da Faculdade de Direito, porque ele era anteriormente um dos diretores lá. Então, lá na Faculdade de Direito, sim, uma pessoa de saudosíssima memória, né? Uma pessoa querida também, que teve a sua contribuição decisiva para o desenvolvimento da educação, sem dúvida nenhuma. Teve um papel e tem extraordinário, e tem contribuído muito, bastante. Dando uma pausa agora, pausa entre aspas, para falar também que nós estamos aqui com colaboradores, né? E o nosso colaborador de sempre, Metrópole de Guarulhos, certo? Onde o Nelsinho Leite possui uma coluna, né? Então, procure esse jornal, ele praticamente distribuído graciosamente, né? E com muitas matérias interessantes, e a coluna de Nelsinho Leite. Até eu quero externar que eu estava
assim, prazerosamente vindo para cá, porque reúne esses dois baluartes da comunicação, né? O Júcio, também nas letras jurídicas, né? Que já é conhecido, nosso, já é consagrado, e o Nelson Leite, que eu não tinha oportunidade de ter esse contato assim, mas já o acompanhava pelas suas elucubrações, a sua movimentação na comunicação, né? Realmente. Então nós torcemos para que cada vez mais, né, a Talito News vá, como nós tentamos, esparzindo sementes de luz, que esse é o nosso objetivo. Inclusive, doutor, ele acabou de completar a atividade dele, 27 anos de exercício da profissão, então, levando aí a comunicação, a história de Guarulhos. Dois cafés por conta dessa atividade maravilhosa, que eu sei que não é fácil, a batalha da comunicação, em geral, mas sobretudo a batalha da comunicação. Mas o seu prazer, a sua alegria está justamente no servir, em levar a informação, a boa informação às pessoas. E voltando então, para quem não está chegando agora, o doutor Fernando Canto Berzag acaba também de lançar um livro sob o título A Terrível Síndrome do Pânico, que pode ser comprado na Livraria Nobel, ali na Salgado Filho, né? É um livro que fala sobre o pânico, né? Não sei se doença, né? Podemos considerar uma doença, um transtorno mental muito hoje afeito a muitas pessoas aí, pessoas que se acometem da síndrome do pânico. É um livro muito interessante, já tive a oportunidade de dar uma boa lida, tem coisas muito importantes aqui. Doutor Fernando, voltando então à parte pessoal sua, o senhor tem filhos? Eu tenho um filho que ele é militar e acadêmico de direito, um só, mas também que vale por 10, que ele também se movimenta razoavelmente bem. Tem um único filho. Né? Já lhe deu netos, não? Deu uma neta, eu tenho uma neta. Que bom. Como é que é o nome? Ana Júlia Gonçalves Berzag. A idade dela? Ela está com 10 aninhos. Eu vou puxar aqui um assunto de uma curiosidade muito interessante. Sim, que as pessoas que conviveram mais no início da nossa cidade, lá há uns 30, 40 anos atrás, mais ou menos, há uma coisa